Olá, gente, tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro semanal. Hoje nós vamos finalizar o ciclo do assunto que tanta gente tem dúvida, que é a parte de segurança do trabalho. Nós já tivemos aqui o Fabiano, engenheiro de segurança do trabalho, que falou sobre o tripé, entre a importância do tripé, que é a relação entre contador, profissional da segurança do trabalho e advogado, como forma de prevenir passivos trabalhistas, segurança do trabalho, passivos fiscais, passivos previdenciários para o produtor rural. Depois nós tivemos a Mozara, também é engenheira ambiental de segurança do trabalho, e ela explicou para nós que o E-Social ele é uma escrituração fiscal, trabalhista e previdenciária, e ela explicou todas as etapas, as fases do E-Social e todos os programas, esmiuçou de uma forma bem clara e objetiva. O pessoal gostou muito. Para quem não assistiu, essas lives estão no nosso canal do YouTube, tá? A Rural Organiza. Pode ir lá que a gente sempre arquiva aqui do Instagram e coloca lá. E hoje nós vamos falar com o Alex. O currículo dele é bem extenso. Ele é aqui da minha cidade mesmo. Boa tarde, Aline. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, formado em 2012. Ele trabalha há 13 anos na área de contabilidade. É sócio proprietário da empresa Inovação Contabilidade e Agis Treinamento. Então tem uma larga experiência aí na parte de segurança do trabalho. Ele é pós-graduado em MBA de Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, em Hold e Planejamento Sucessório. Ele é bombeiro civil, formou em 2018. Ele atua aqui na cidade de Sapezal, que é onde eu moro. A gente já foi cliente dele na parte de segurança do trabalho da empresa dele, Agis Treinamentos, e eu conheci, vi a seriedade dele, ele e o irmão dele que são sócios das empresas, e eu o convidei para ele esclarecer e fechar o ciclo do assunto de segurança do trabalho, e ele trouxe uma temática bem interessante que a gente vai discutir hoje, que é os impactos do E-Social na folha de pagamento. Eu até fui estudar um pouquinho sobre isso, e aí eu fui ver que a Mozara já tinha dado uma pincelada disso na live anterior, né? E hoje ele vai especificar mais, porque os laudos de segurança do trabalho, principalmente o LTCAT, onde você informa as condições do ambiente de trabalho, se o empregado dele está exposto por algum agente nocivo, se ele se enquadra naquela faixa de aposentadoria especial, tudo isso é através do LTCAT que a Previdência verifica isso aí. Então, é o alerta que ele vai fazer para nós aqui hoje. Ele vai explicar de uma forma bem clara para a gente entender, porque o produtor rural, ele é uma atividade de risco. Tanto é que, se vocês não sabem, quando a gente paga a Previdência Social, além do INSS, a gente tem que pagar o RAT, que é um percentual relacionado ao risco do ambiente de trabalho, que é o antigo SAT, que era, essa sigla SAT significava Seguro contra Acidente de Trabalho. Ele é um percentual de 1, 2 ou 3%, dependendo do grau de risco da atividade, e o produtor rural ele paga 3%. Então, hoje, além daqueles, a parte de patronal, se eu não me engano, é 11%, mais 3%, que é esse RAT, por causa do risco de acidente de trabalho, porque a atividade rural ela tem um alto risco, então ela paga o grau máximo, que é 3%. Além disso, é o que o Alex vai nos apresentar hoje, se a gente não cuidar, não verificar exatamente como que o laudo de acidente de trabalho está formulado, pode dar ensejo a mais um adicional da contribuição para a Previdência Social. Ele vai explicar bem melhor, porque ele, como eu falei, o currículo dele no início, eu te apresentei aqui, tá, Alexson? Ele entrou aqui, tá, Alex? Ele entrou, ele vai pedir para participar aqui, eu já aceito. Boa tarde, Rita. Olha, Laura, boa tarde, Laura, tudo bom?
E ele vai explicar para nós a importância que é contratar um bom profissional e estar atento ao que ele informa também para a Previdência, que às vezes ele vai estar informando alguma coisa que vai acabar te onerando mais. Então, assim, é bom conhecer, estudar, conversar antes de informar no e-social as informações, saber as consequências dessas informações lá. Boa tarde. E, gente, hoje aqui ainda tô com roupa de academia, porque eu vou bem cedinho, mas não deu tempo ainda de eu tomar banho, trocar de roupa. O dia tá bem corridinho, que eu queria finalizar algumas coisas antes da live. E até tô no filtro aqui hoje. Eu me propus a não usar mais filtro pra me forçar, pelo menos passar uma base, alguma coisa, mas hoje eu tô no filtro aqui. Porque eu não tive tempo, não. Minha filha até falou, mãe, vai arrumar, vai pelo menos arrumar esse cabelo seu. Eu falei, não, minha filha, eu vou usar filtro, no Instagram tem filtro. Aí ela, não, mãe, pelo menos o cabelo arruma. Ela preocupada, né? Ô, Alex, você não conseguiu pedir pra participar? Será que eu consigo fazer ele entrar aqui? Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Aqui. Convidar. Acho que agora vai. Aceita aí, Alex. Daí você entra aqui na live. Pra gente começar a explicar essa parte mais da questão dos impactos do e-social sobre a folha de pagamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem é que a gente... Aqui, eu vou aceitar. A Laura pediu para participar, Laura. Tira aí seu pedidinho. É que eu mandei errado, falei. Ele saiu. Ele deve estar com algum probleminha. Ô, Laura, quer entrar aqui? Quer participar um pouquinho, conversando até que o Alex vem? A Laura é lá de Mineiros. Ela me conhece desde quando eu era pequenininha. Ah, o Alex não está conseguindo participar. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp no computador para ver se ele me mandou alguma mensagem também. Deixei desligado. Só um pouquinho. Pede para participar. Não tem aí um botão, Alex? Pedir para participar? É que parece que você tinha saído da live e você voltou. Costuma estar bem embaixo aí. Assim, bem aqui embaixo, assim, ó. Pedir para participar. Achou aí, Alex, o botão pedir para participar? Eu te mandei um convite, mas eu não sei como que ele chega aí. Ó, o Alex está aqui. Ele disse que não recebeu. Aperta aí no botão. Deixa eu mandar de novo. Peraí. Cadê tu? Aqui, convidar. Convidei você. Oi, Matheus, tudo bom? Estamos aguardando aqui. O Alex está tendo uma dificuldade para entrar, mas já vamos resolver. Recebeu aí, Alex, a notificação agora para você entrar? Acho que vai ter uma câmerazinha, você aperta aí, aceitar. Convite para entrar na live. Eu até participei da live esses dias da Zora Vinagre. Oi, Adriana. E... Olá, boa tarde, Deu tudo certo, bem? agora boa tarde, tudo bom, Alex? Bom, bom. Tô me ouvindo bem aí? Tá bem, o áudio tá bom. Uhum. Bem Legal, tranquilo. legal. Eu estava aqui no computador, mas não estava dando certo, eu tive que acessar pelo celular. Eu acho que o computador Instagram não deixa entrar. Só se É, tô fosse achando que ele YouTube. não deixa, é isso mesmo. Aí daí eu fui no celular. Tem que ser celular. Uhum. É, E aí, tranquilo, Alex, eu já te tranquilo. apresentei aqui, fiz a introdução. Eu expliquei aqui que nós Legal, começamos legal. a temática da segurança do trabalho com um amigo meu lá de Mineiros, o Fabiano, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança.
E ele falou da importância do triângulo. Ele fala do triângulo entre contador, advogado, profissional da segurança do trabalho, até para prevenir passivos para o produtor rural, né? Então, assim, a gente Legal. tem que trabalhar com essa mentalidade. Ele deu uma pincelada em alguns programas. Aí o pessoal ficou bem em dúvida. Adriana, eu não entendi muito assim, aqueles nomes. Daria para explicar melhor? Daí a gente trouxe a Mozara, que ela explicou bem a questão do que é o e-social, shows dos programas, quais são as exigências do envio. Até falei, se quem não assistiu as lives, se quiser assistir, tá no nosso canal do YouTube. Eu sempre Legal, disponibilizo as lives lá depois. E legal, aí a legal, gente legal. vem contigo hoje, né, para falar sobre o impacto que pode ter essas informações que a gente envia no e-social sobre a folha de pagamento, né? É. Até eu Então, já Adriana, quando eu fui estudar, eu achei que era uma coisa assim, muita novidade para nós, mas a Mozara deu uma certa pincelada quando ela falou da questão da possibilidade de aposentadoria especial, né? legal, Que legal. é onde você falou o decreto 3048, né? Isso, 3.048,99. Isso mesmo. É assim, né, Adriana? Nós da área contábil, né, a gente tem o pessoal da área de segurança, contabilidade, jurídico, dentro do processo do e-social, né, nessa integralização, né, sempre quando eu vou falar de e-social, eu sempre penso no conjunto do negócio, que seria o quê? A integralização entre o jurídico, né, contador, departamento pessoal e parte de segurança do trabalho. Por quê? A primeira vez que eu ouvi falar da folha digital, isso faz 13 anos atrás, Adriano. E agora que nós estamos sofrendo o impacto, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui em 2009, ali em Cuiabá, participar do primeiro treinamento, em novembro de 2009. E daí ele falava que era o EFAG, né, que seria a escrituração da folha de pagamento digital. Então, lá atrás, eu já vinha falando sobre isso. Né? Por quê? Porque se a gente for pegar lá a Lei 8.212, o Decreto 3048, ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro com relação a qual que seria a responsabilidade da empresa, né, com relação ao envio, tanto da empresa como produtor rural, como um que vai abrir um ACEI, uma construção de uma obra, né, mas no caso específico estamos falando da atividade rural, lá em 1991, em 1999, já existia, né, essa obrigação da escrituração da folha digital. Só que para isso existe toda uma sistemática, um trabalho do governo federal, de fazer o cruzamento, todo o processo. Para nós termos ideia, né, o regulamento previdenciário social ele foi atualizado agora em 2020, né, para que assim entrasse o e-social, o cruzamento com a segurança do trabalho. Então, nós estamos falando o Que quê? foi De o 30. regulamento, você fala, é o decreto 10.410? Ou não? Isso, é o 10.410, né? Que daí ele vê a formalização da escrituração digital, né? Então, ou seja, e isso demorou tanto tempo e mesmo assim ainda ficou coisas para o governo federal fazer atualizações e assim começar a entrar em prática realmente aquela questão. A gente falava do SPED fiscal, né? Lá em 2007. Aí em 2009 nós já ouvimos falar do SPED da folha de pagamento. E agora realmente chegou o SPED, chegou a parte digital da folha de pagamento, né? Que era uma coisa que vinha há vários anos e agora realmente vem. Então, muitos ficam com aquela expectativa, aquele medo. Gente, agora vem esse e-social. Não, o e-social ele vem há muito tempo. Né? Agora que realmente que vai vir o cruzamento das obrigações, a qual já existiam, perante o que é o fisco, né? E com um propósito, né? Que é o que a gente vai ver aqui na frente. Qual que é o propósito disso aí? Qual que é o objetivo do governo? É uma arrecadação, né? Realmente é um cruzamento para a questão da previdência social, o Instituto do INSS Social. Então, tudo isso aí a gente vamos trocar ideia, vamos estar falando um pouco agora aqui para frente, Adriano. Certo. Mas assim, essa adaptação também eu penso que foi meio gradativa, até por conta das empresas, né? Tanto de softwares, quanto os contadores, quanto de segurança do trabalho, até o empregador. Porque assim,
falou-se lá em 2009, mas até todo mundo ia adaptando. Tem que ser gradativo mesmo, né? Não dava para ser assim tão rápido. Isso mesmo, isso mesmo. Que ela é muito diferente, eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe, Adriana, mas assim, ela é muito diferente de você fazer a escrituração da nota fiscal eletrônica. Né? Você fazer o cruzamento da parte SST, né, ela gera muito reflexo com relação ao ambiente de trabalho dentro da empresa. Ali você vai buscar informações, você vai trazer medições quantitativas e qualitativas, vai trazer para dentro do banco de dados do governo federal. E é ali que ele vai definir, né? Gera insalubridade, periculosidade, gera aposentadoria especial, né? Então, ou seja, eu entendo que agora é uma fase, por isso que eles demoraram tanto a parte de segurança do trabalho, que ela é uma fase agora onde ela vai cruzar bastante informação exemplo, a fiscalização ela não existia automática, e a partir de agora ela vai começar a existir. Né? Então, Entendi. é muito importante o produtor rural, nesse momento agora, 2022, ele buscar esses profissionais, Adriano. Tá? Agora é a oportunidade que o governo deu, porque quando chegar lá em janeiro de 2023, a gente não sabe se vai dar tempo, né, de se preparar, até porque ele não vai dar muito tempo também para se preparar. Nós temos esse ano, até porque a portaria lá, divulgada pelo governo federal agora em fevereiro, 17 de fevereiro, ela trouxe nessa questão, exemplo, você vai enviar os eventos, o 22, 20, 22, 40, né? Só que quem não enviar não será autuado. Não será autuado. Ele não deixou de isentar a obrigação do envio. Né? Ele vai deixar de ser autuado. Então, existe a obrigação e é obrigatório. Né? Mas Mas saiu uma deixou bem portaria claro falando que que esse ano de 2022 ainda não vai ter autuação, apesar de ser obrigatório o já envio. saiu. É a portaria 334, Adriana. É Ok. a 334. Ela deixa assim, 17/2/2022, né? Ela deixou bem claro lá no seu parágrafo único que os eventos 22/20, o 22/40, né? Se você deixar de enviar do ano de 2022, ainda você não vão ser autuado. E o Só que eu me 2220 e o 2240 é o quê? É o É, LTCAT? o 22/20 é o monitoramento de saúde do trabalhador e o 22/40 é as condições de ambiente do trabalho, que daí ele vai entrar o quê? O LTCAT, né? Seria aquelas informações, os riscos ambientais de trabalho, né, dentro do estabelecimento da área rural. Então, o fisco ainda deu essa oportunidade, né, desse ano, né, tanto o produtor rural, ele se preparar para isso. Só que daí eu comecei a acompanhar alguns profissionais da área, Adriano, e assim, não faz do dia para a noite. Tem situações aí que eles estão levando aí 30 dias para fazer todo o processo de levantamento de risco ambiental, medições quantitativa, qualitativa, e É aí a porque às vezes multa. nunca tinha sido feito antes, né? Porque quando é só uma atualização é uma coisa, né? Quando é a primeira vez que você vai fazer, é mais demorado. Né? Muito bem colocado. Quando você já tem o histórico, né, esse processo vai ser muito mais rápido. Mas quando você começa do zero, esse processo ele vai ser demorado. Então, corre o risco, quando você chegar em janeiro de 2023, você não conseguir, né, atender lá numa rescisão, lá em janeiro de 2023, o envio do PPP, Uhum. né? Que daí é o perfil profissionográfico previdenciário. Então, Uhum. se você não enviar, qual que é o reflexo que isso pode acarretar para a empresa? Né? Então, a gente fica aquele ponto de interrogação. A gente já tem estimativa de multa dentro do regulamento previdenciário? Já temos valor estipulado, que nós já temos valores de multas previstas. E até engraçado que eu estava vendo uma matéria esses dias, aqui do estado, do nosso estado, tá, Adriana? Estado de Mato Grosso, ocorreu no município de Primavera do Leste, uma ação que o produtor rural teve que recolher para o fisco 200 e poucos mil reais. Porque o grupo de funcionário entrou com a ação, caracterizou
aposentadoria especial, e daí o fisco foi lá e notificou o produtor rural para que assim ele pudesse recolher lá as multas em cima do regulamento previdenciário. Ah, por não envio, tá no E-Social, aquelas multas do E-Social. Por ele não ter entregue o PPP. É, por não ter enviado ele. Por não ter entregue. Então, ou Porque seja, o que ocorre? Essas multas, ela é calculada por funcionário, não é? Isso, ela é calculada por funcionário. Né? A gente tem estimativa de valores dentro do próprio regulamento, vou até pegar aqui para a gente poder... nós temos aqui, ó, tem situações, né, de você deixar de enviar. Vamos pensar lá em 2023. Né? Eu não fiz meus laudos, os laudos de segurança, o PGSMATR, o PCMSO, não fiz o LTCAT, né? E daí eu fiz uma rescisão lá em janeiro de 2023. Né? Qual que é a primeira multa que ela pode chegar já de primeira? R$ 636,17. Né? Isso aí está lá no artigo 283 do regulamento. Né? E isso sei, por funcionário. E isso o quê? Em cima disso, se eu não enviei o perfil profissional gráfico previdenciário, então eu estou sujeito a não ter feito o LTCAT. Né? E se eu estou sujeito a isso, aí daí já vai mais R$ 6.361,73. Então você vai juntar tudo isso aí, Adriana? Será que vale a pena eu deixar de fazer os laudos de segurança? Não, não vale. Até porque, assim, a gente até viu nas lives passadas que isso aí, ele tem a finalidade de garantir a segurança da saúde do trabalhador e garantir a vida dele também, né? Porque no caso de um acidente de trabalho, sem você estar com os EPIs, enfim, pode até chegar no grau máximo de morte, né? Então, assim, isso mesmo, a gente já até discutiu que, além dessa questão fiscal, dessa questão previdenciária, também tem a parte de que tudo isso vai refletir na segurança da saúde e da vida do trabalhador. Isso, então, que é o mais importante de todos. Exatamente, é o mais importante. Que é o mais importante, né? Hoje a gente está entrando na parte tributária, Adriana. Exatamente. Que a gente já até abordou o restante, né? Isso. Porque assim, foi bem bacana, acompanhei o pessoal, olha, show de bola, o Fabiano, né? E a Mozara foram excelentes nas colocações deles, né? É muito importante essa parte da segurança do trabalho. Hoje não tem mais o que fazer, é necessário, tá? É necessário. Os cruzamentos cada vez mais com relação ao fisco, o Ministério do Trabalho, o regime previdenciário está cada vez mais amarrado um pelo outro, tá? A gente que é da área contábil, Adriana, que a gente vem acompanhando já de vários anos essa parte previdenciária, nós temos identificado que a Receita ela tem cruzado cada informaçõezinhas com relação aos órgãos competentes. Ela pega informações do Ministério, informações do regime previdenciário, informações do banco de dados social, e daí ela vai fazendo esse cruzamento. Esses dias, a própria Receita Federal ela já estava levantando o índice, né, com relação ao que ela deixou de arrecadar, o que ela deixou de arrecadar com o financiamento da aposentadoria especial. Né? Então ela está... Com base nas informações que a gente envia no LTCAT. Isso, que é informações. Então ela já estava fiscalizando. Em 2009, né, em 2009... Mas assim, deixa eu só te perguntar, quando eu envio uma informação lá e foi detectado que eu estou exposta, eu tenho um funcionário que está exposto lá de forma permanente a um agente nocivo e ele tem direito à aposentadoria especial. Não é automático a geração do adicional na folha pelo E-Social? Ele já não calcula esse adicional? Ou eu tenho que fazer a alíquota manual ali na hora de fazer a folha? Tá, vamos lá. Então, assim, ó, por isso que era importante da integralização entre jurídico, contábil e segurança do trabalho, né? Por quê? Porque, assim, se eu fazer a folha de pagamento, né, eu vou gerar a folha de pagamento, automaticamente essa informação ela não vai estar cruzando lá com a parte da fase do SST, Segurança do Trabalho. Ela não vai conseguir cruzar, a não ser que o departamento pessoal inclua essa informação.
Entendi. Então Então, é muito mal isso aí. por isso que tem que existir, né, essa comunicação, esse cruzamento, essa integralização entre os profissionais, né? Por quê? Porque daí, ao fazer a admissão, eu vou colocar a opção dentro da folha, dentro do registro do funcionário, que dentro da GFIP ele vai estar lá na fase lá de aposentadoria especial, com agentes nocivos, trabalho 25 anos, vou pagar a líquida sobre esse funcionário 6%, um adicional de 6% na folha de pagamento. E aí eu vou dar Né? um alerta, porque assim, o que, que costuma acontecer, Alex? É assim, o profissional. Eu não, porque você me conhece, eu sou frisadeira, eu sou chata mesmo, né? Eu fico atrás, eu quero entender. Mas vamos Não, não é supor que chato, não. alguém é mais tranquilo, Adriana, né? não é que você é chato, é que você gosta de buscar conhecimento. Não. Aí eu vou lá, né? Tipo assim, vamos supor que eu não pergunto nada. Contrato o profissional de segurança do trabalho. E aí Legal. lá ele verificou vários riscos, eu tenho que pagar adicionais para fulano, Beltrano, mas ele não me fala nada, ele simplesmente, né, me entrega o programa, ele vai enviar as informações, provavelmente, porque os contadores estão tendo dificuldade, né? Até comentei nas lives passadas, porque como eles não entendem tantos termos, então os profissionais de segurança do trabalho estão fazendo envio, geralmente. Aí ele vai É, enviar, ele não vai conversar com o contador, né? Eu tô falando assim, um profissional que não é o profissional, vamos dizer assim, né? Eu sei que vocês trabalham diferente, mas eu tô colocando esse alerta aqui porque existem pessoas assim. Só vai informar, tipo assim, na cabeça dele, certo, eu vou dar conta de ler aquele programa, eu vou entender, eu vou conversar com o contador e eu... Só que assim, é raro as pessoas que vão conseguir fazer isso, né? Então, assim, é onde a gente falou, o cliente tem que estar muito dentro, entendendo o processo, dentro do negócio ali, ou esse correr atrás de negócio. profissionais que façam essa integração, né? Tipo assim, que ligue para o contador, olha, fulano, você é contador do meu cliente. Detectei isso aqui, ó, você vai ter que colocar, incluir na folha, por exemplo, 6% para fulano, Beltrano e ciclano por conta disso aqui, né? Ou você acha que os contadores estão preparados para ler os laudos, eles mesmos, eles tirarem as conclusões e eles informarem? Como que a gente, um produtor rural assim, bem no interior, e aí tem aquele contador que também está bem no interior, que não está entrosado, como que ele pode se precaver para ele, às vezes, enviar uma informação que vai lhe dar, que vai gerar uma obrigação que ele não conhece, não foi informado? Como que ele consegue não cair Legal. nessa fria, vamos dizer assim? Legal, legal. Muito boa pergunta, Adriana. Muito boa. Assim, Adriana, o que eu me eduquei, tá? Você sabe que a gente tinha esse trabalho da parte da SSO aqui na nossa outra empresa, na Agis, né? E quando eu me deparei nessa situação, a primeira decisão minha foi vender, Ah, tá? uhum, Por quê? Porque daí essa questão da analisar o trabalho que foi enviado. uhum, É exatamente. você entrar dentro do banco de dados, porque assim, você vai ter duas opções. A primeira dela é o que a gente comentamos desde o início, é o quê? Aquela integralização entre os profissionais, a área de Uhum, segurança, né, contadores, profissionais do departamento pessoal, dos RH, juntamente com o jurídico, né? E existe uma outra ferramenta, que é uma ferramenta que eu utilizo bastante dela hoje, que é o quê? Você, com o certificado do produtor rural, você vai entrar dentro do banco de dados lá do e-social, e em uhum, cima das informações, pelo conhecimento que a gente tem, é pouco, mas a gente tem um pouco de conhecimento da área. Né? Então lá a gente consegue identificar bastante coisa. Se dentro da folha de pagamento eu consigo alterar ou fazer alguma mudança, se vai existir aposentadoria especial, se não vai. Tá? uhum. Então, quando eu tomei essa decisão, já foi pensando em nossos clientes, né? Pensando no nosso negócio contábil. Era pensando o que nós poderíamos fazer diferente para que assim a gente não possamos se perder, né, com relação a auditar, fiscalizar, conferir. Né? Então, um dos processos que eu criei internamente é o quê? Analisar o banco de dados dentro do e-social. Entendi. A gente não vai julgar trabalho de nenhum profissional, entendeu, Adriana? Mas a gente tem que pensar muito bem, até porque quando você vai pegar o decreto 3048,
ele fala que se você enviar informações, entendeu, que elas sejam indevidas com relação àquele risco e àquele ambiente de trabalho, você também vai ter um auto de infração. Né? Então, ou seja, se às vezes a gente está na dúvida, é perguntar, é trocar ideia, é conversar. Né? Por isso que eu falo, eu lembro que quando eu fiz uma primeira palestra em 2018, eu acho que 17, para os nossos clientes aqui no escritório, falando para eles do e-social, eu falava para eles, vai existir 10%, né? 10% da informação, vai existir 40% a tecnologia e 50% vai ser integralização cultural, que seria o quê? Entre os profissionais envolvidos. Entendeu? Então, na minha visão, não mudou, no meu ponto de vista, entendeu, Adriana? Então, sempre vai existir, vai vir a tecnologia, né, que você vai colocar as informações, ela vai facilitar para você o envio. E daí vai ver... Tem um produtor, por exemplo, que contrate um profissional, que às vezes ele não está integrado com a contabilidade, mas ele vai ter que ter esse cuidado. Ó, fulano, vamos comigo lá no computador, explica para ele o que está nesse laudo aqui, vamos lá conversar. Muito né? bem, isso mesmo. Se ele não vê que o profissional é para frente, ele faz essa integração, então ele vai buscar, né? Fulano, vamos Isso lá, mesmo. me explica lá junto com o contador, porque eu sei que isso aqui vai interferir muito no serviço do contador, eu quero entender, e o contador também precisa. E não simplesmente entregar o laudo, né? Porque Isso mesmo, isso mesmo. é difícil, às vezes, o contador às vezes não entende. Você entende que você já trabalhava na parte de segurança do trabalho, né? Mas assim, o contador, às vezes, tem termos muito técnicos da área de segurança do trabalho que ele não vai conseguir interpretar da forma correta, né? Sim. E daí a importância, né? O produtor rural, quando ele for contratar um profissional, né, é ele entender, né, o conhecimento, né, se ele está bastante tempo na área, né, o perfil, porque assim, essa questão do perfil é muito importante. Você, por mais que às vezes é um profissional bom, né, não estou falando nem julgando ninguém, mas por mais que é um profissional bom, às vezes ele tem um perfil que ele é mais quietão, né, ele não tem aquela iniciativa de realmente demonstrar, né, demonstrar aquela necessidade, né, aqueles pontos mais de urgência, mais importante, que pode gerar uma infração ao produtor rural. É muito importante o produtor rural entender isso. Ele não precisa conhecer como que vai fazer o cálculo. Ele não precisa conhecer como que vai fazer lá a medição quantitativa qualitativa. Mas ele tem que entender se realmente aquelas informações que estão ali, naquele documento, né, ela vai ser eficiente ao envio, e se aquelas informações, além de ser eficientes, ela não vai me gerar um auto de infração, entendeu, Adriana? Entendi. Então, hoje é muito importante, não é simplesmente contratar, né? É acompanhar o processo. E para a gente começar a linkar a parte do conteúdo específico de hoje, introduzindo assim para o pessoal entender. O financiamento da aposentadoria especial ela é feita pela própria empresa, através do adicional que é pago sobre o salário do funcionário que tem direito a receber, né? Que tem a receber não, que se enquadra na aposentadoria especial. Então, por isso que o Alex vem alertar, porque assim, para o empregado ter direito se enquadrar na aposentadoria especial, que ela é financiada pela empresa, ou seja, vai ter um ônus para o empresário, ou seja, no caso que nosso é produtor rural, né, ele vai ter um ônus, porque você tem que pagar um adicional para o seu empregado que tem direito à aposentadoria especial. E para isso, o documento, as informações que são levadas em consideração hoje, elas vão estar tudo dentro do e-social, né? Que é o LTCAT, que é onde ele vai informar as condições do ambiente de trabalho, quais são os agentes que ele está exposto. Aí, se vocês assistiram a live da Mozara, lá ela falou que se ele está exposto de forma permanente a algum dos agentes que constam lá do anexo 4 do decreto 3.048, ele tem direito à aposentadoria especial. Né? Então é isso que o Alex vai ensinar para nós aqui. Que cuidado que a gente tem que ter, Alex, para isso aí? Então, assim, ó, primeiro, o que a gente temos que cuidar, né? No meu ponto de vista, a minha visão do que a gente vem acompanhando,
você tem que contratar um profissional a qual ele te demonstre, né, toda a capacitação, a qualificação com relação ao levantamento que ele está fazendo, né, até porque hoje, com as mudanças que elas estão sendo... eu falo que a parte trabalhista com a parte de norma regulamentadora e previdenciária, Adriano, ela está mudando constantemente. Coisa que existia antigamente na parte fiscal. Né? E na parte agora, eu até brinco com o meu sócio aqui, meu irmão, eu falo, rapaz, agora a gente tem que estar toda hora buscando informação, porque a gente acaba se perdendo. Né? Então, ou seja, a gente tem que estar sempre o quê? Atento com esses levantamentos dos profissionais que eles vão fazer na empresa, tem que cuidar bastante. Né? Às vezes, o que me preocupa, Adriana, dentro da parte do envio do evento 2240, que é as condições ambientais, são as pessoas que vão estar preenchendo, né, esse software e enviando essas informações. Tá? É um ponto assim que eu me deparo com algumas situações, né, que a pessoa pegou o laudo, né, e daí as pessoas acabam me ligando, trocando ideia, eu falei, tá, mas aí como que você buscou essa informação? Ah, mas aí eu fiz só o qualitativo. E daí eu joguei a informação desse jeito. Tá, mas você pode te gerar um reflexo. Não vou entrar na parte técnica, mas você pode te gerar um reflexo. Dá uma analisada no decreto 3048. Né? E tem muitos profissionais, o Adriano, que não têm esse conhecimento do decreto 3048. Né? Que, infelizmente, vai gerar um auto de infração para as empresas, vai gerar um reflexo na folha de pagamento. Em que sentido? Eu deixei de recolher a aposentadoria especial. E lá eu estou enviando lá uma certa medição, né, a qual ela está permanente, que é o que a Mosari explicou para nós no anterior. Isso, o que é a Receita? Como que a Receita vai fiscalizar isso aí? Ela vai fiscalizar como ela fiscaliza um SPED fiscal. Ela tem 5 anos para retroagir. E esse permanente, Alex, lá eles falam assim que é não ocasional e não intermitente. Eu vou citar um exemplo nosso ali. Eu dei uma olhada nos agentes nocivos ali, o ruído é um deles. Né? Inclusive, tem até a polêmica do ruído, que tem um recurso, um julgamento de um recurso extraordinário no STF, que entende que o ruído, mesmo que você coloque um tampão e que ele seja eficaz, ele não tira o direito ao adicional, né? E aí tem essa coisa que a decisão era anterior ao decreto 10.000, qual que é o número do decreto mesmo? 10.410, né? Que é esse que você comentou. Isso, 10.410. Só que ainda está sendo entendido isso, né? Que no caso do ruído, se a pessoa está exposta, né, acima do permitido, mesmo que o tampão abafe e volte ao limite permitido, mesmo assim ele tem direito ao adicional. Tá, no nosso caso... Aí me gera assim, Adriano, desculpa, me gera dúvida. E aí, tem o entendimento do STF. Gera aposentadoria especial ou não gera? Então, aí eles falam para consultar o entendimento da Receita Federal, né? Parece que tem até uma consulta que a Receita Federal entende que permanece a decisão do STF mesmo. Do STF. Porque para eles é benefício, né? Eles vão querer arrecadar. Enquanto não vier uma decisão do STF, eles vão usar essa. Né? Então, não vão usar essa. Aí as empresas têm que recorrer para tentar buscar uma revisão desse entendimento por conta do decreto, né, 10.410, que lá fala que não está caracterizada a aposentadoria especial quando usa alguma medida prevista em lei e neutraliza ou elimina aquele risco, né? A exposição ao risco ou ao agente nocivo. Mas aí minha dúvida é esse não intermitente, né? Ele tem que ser permanente, que é não ocasional, e não intermitente. No nosso caso aqui, tem o armazém. São períodos do ano que ele funciona, não é o ano inteiro. Aí fez lá a medição, passou um pouquinho do limite. Aí ele tem direito ao adicional. É isso? Isso. Mas tem direito ao adicional. Não funciona o tempo inteiro. Ele funciona meses do ano. Como que é essa não intermitência aí? É em meses, é dias, é horário? Como é que é isso aí?
Adriana, assim, ó, lá na lei, tá? Lá na lei, quando ele fala do financiamento, tá? Que ele fala do recolhimento do adicional à folha de pagamento, ele não estipula períodos, tá? Mas assim, ó, vamos lá, ele não estipula. Mas se eu tenho laudos técnicos, tá? Que prove que existe período, você tem, porque lá no decreto, quando você vai ler o decreto, lá e a lei 8.212, ele fala que você pode fazer defesas administrativas, entendeu? Ao qual você vai comprovar em laudos técnicos, entendeu? Esse períodos que você pode fazer. Lá está bem claro no decreto 3048 e na lei 8.212. Tá? A gente podemos fazer essas defesas administrativas. Que é um exemplo que a gente temos hoje, com o conhecimento de praxe, é a questão de insalubridade. Você paga a insalubridade o tempo inteiro, ou você paga no período que ele está exposto? No período que ele está exposto. Isso É, já a tem gente optou decisão. por fazer isso ali, né? A gente vai pagar Isso, os meses que o armazém funciona, né? isso. Por quê? Porque daí ele não vai ter o tempo inteiro, não vai ter o período inteiro, entendeu, Adriana? E daí vai ter que existir o quê? Ferramentas, documentos com laudos, né, profissionais habilitados, que a empresa se resguarde. Um dia a Receita questionar, né, o fisco questionar, você tem esse documento, você vai fazer a defesa administrativa. E até então ele fala lá que primeiro ela vai ser notificada para que assim você faça uma defesa administrativa. Né? Que também, quando eu comecei a estudar, a pegar a área, eu falei, tá, mas e se existir a situação da insalubridade? O que, que vai fazer? E daí a gente vai buscar esse entendimento, qual que é o entendimento físico, o que, que o físico fala sobre isso. E existe essa mesma regra, que existe na insalubridade, vai existir lá com relação ao adicional de financiamento da aposentadoria especial. Mas, assim, uma dúvida que eu ainda permaneci. O que é trabalho permanente? O que é não ocasional? O que é não intermitente? Ele tem que estar o dia todo? Como que é isso aí? Todos os dias do mês? O ano inteiro? Como que é? Essa parte da segurança, e daí eu vou deixar mais com os profissionais da área, tá? Porque, assim, existe vários entendimentos e conhecimento com relação a isso aí. Como eu já fui voltado para a parte tributária, aí daí eu fui deixando vamos deixar essa parte para os profissionais, que assim existe um pouco de entendimento que se contradiz um com o outro. Aí daí, como eu fugi da área, eu falei, não, essa parte eu não vou discutir, eu vou deixar para Mas quais discutir. são os entendimentos que você já viu em relação a isso? O que é essa permanência? Permanência, né, pelo entendimento, tá? Pelo entendimento, é quando você tem períodos, tá? Que você tem período, exemplo, eu trabalhei 8 horas, né? E eu permaneço 8 horas trabalhando ali, entendeu? Eu vou dar exemplo diário, tá? Vou dar exemplo diário. Então, eu permaneço ali trabalhando permanente. Não tenho, trabalhei só 2 horas e depois eu trabalhei só no final do dia, tá? Esse é o nosso entendimento com relação ao permanente. No caso, seria o dia todo. Isso, caso seria o dia inteiro. A jornada integral do... Isso, é integral. E, assim, esse financiamento da aposentadoria especial, eu vi que é uma alíquota de 12%, alíquota de 9% e alíquota de 6%. Como que é esse grau aí? Depende do agente nocivo? Como que é? Isso aí vai depender o quê? Do agentes nocivos, né, que vai ser levantado pelos profissionais. E dentro do agentes nocivos, ele tem lá no decreto 3048, né, a gente tem uma tabela lá de informações onde classifica cada um. Então, a gente vai utilizar o quê? O decreto 3048 e vai usar a instrução normativa da Receita Federal, a 971. Tá? Então, a gente vai utilizar as duas, onde essas duas vai ter a caracterização do qual que seria a aposentadoria. Se eu caracterizar com 15 anos, tá? Um período de 15 anos de 15 anos, eu executando aquela atividade, daquele risco, daquela gravidade de risco, tá? Aí daí eu vou ter o quê? Aposentadoria, eu vou ter um financiamento de 12%, né? O percentual de 12% sobre o salário daquele funcionário. Se eu me caracterizar lá com 20, né? 20 anos daquela atividade, eu vou ter um percentual dentro da folha de pagamento com 9%. E se for 25 anos,
eu vou ter uma alíquota ali de 6% como adicional de financiamento. Eu até dei uma olhada. O decreto ele tem o agente e aí depois ele põe o período de exposição para De caracterizar. exposição para cada. Isso mesmo, Adriano. Isso mesmo. Entendi. Por Isso mesmo. exemplo, aqueles que são 15 anos, que você tem que financiar com 12% sobre o salário daquele empregado que está exposto, não Daquele é sobre a empregado. folha de pagamento integral. Isso, ó. Vamos lá. Tinha um entendimento, tá? Que as pessoas comentavam, né? Não é que tinha entendimento, as pessoas comentavam que seria sobre o total da folha de pagamento, tá? Mas ela vai ser especificamente para aquele setor e aquele funcionário. Porque vamos dizer assim, eu tenho um funcionário que ele está lá naquele setor, né? E por isso que eu falo a importância do profissional ele ter esse entendimento, Adriana. Por quê? Eu vou lá e eu pego um posto de combustível, vamos dar um exemplo, um posto de combustível, que daí, devido à situação, no levantamento do profissional da área de segurança, ele identificou que vai gerar aposentadoria especial. O profissional que não vai gerar. Então, daí eu tenho que classificar ele dentro dos envios do ambiente de risco, lá do 2240, eu tenho que classificar alocações diferentes para que não caracterize. E nisso vai ter o quê? O cruzamento da folha de pagamento com o código daquele funcionário, juntamente com as informações enviadas no SSP. Tá? Então, é esses cruzamentos que são importantes com relação a essa integralização de informações. Entendi. Ixi, então pode dar margem para um monte de erro aí, né? Assim, eu acredito que não, porque assim, eu fiz um teste, tá? Eu sou bastante curioso também, e daí eu fui fazer um teste, teve um cliente aqui que ele já vem enviando, né? E daí o que eu fiz? Eu entrei no banco de dados lá e tentei mudar algumas coisas para ver como que ele ia fazer a leitura. E na folha de pagamento dá erro, Adriana. Tá. Dá erro. Isso aí foi Então fantástico. a Nessa alocação parte ele trava, no e caso. ele trava, Tá. ele trava. Tá? Se você fizer, por exemplo, eu enviei a parte do SST. Quando o profissional na área de segurança ele envia o número da matrícula, ele vai cruzar com a minha informação aqui. Então, se aqui às vezes eu não joguei a alocação, não fiz de forma correta, na folha de pagamento ele trava. Eu fui entender se realmente o fisco estava falando aquilo que realmente estava escrito. Entendi. E assim, esses 12%, 9%, 6% que a pessoa tem direito, quando ela for aposentar, a Receita vai fazer um cálculo lá proporcional ao período que foi exposto, enfim, aquela coisa toda. Mas só para o pessoal ver, quem está exposto aqueles agentes nocivos, que são enquadrados a 15 anos de exposição lá, que dá direito à aposentadoria, ele aposenta com 55 anos, né? Isso. Aqueles de 20 anos vão aposentar com 58 anos, né? E aqueles dos 25 anos vai ser com 60 anos. Isso mesmo. E daí ele tem aquela questão do 1.3, né, 1.38 e 1.41. Né? E daí ele vai fazendo o cálculo, que é a questão do fator R, previdenciário, dentro do decreto 3048, lá ele vai dando a classificação de cada um, né, Adriano? Então, assim, com relação eu sempre falo que na verdade, uma obrigação do empregador, né? É uma obrigação do empregador, mas ele se trata como um benefício para a saúde do próprio funcionário. É aquilo que a gente vinha falando antes, né? Ele vai gerar um custo para o produtor rural, Adriano, vai gerar custo, tá? Mas se ele vem fazendo um trabalho, né, de conscientização, um trabalho em cima dos laudos que ele vem levantando juntamente com os profissionais, pode ter certeza que a produtividade daquele colaborador, com relação ao ambiente de trabalho, ela vai ser, vai render, ele vai trabalhar com muito mais eficiência. Porque a gente pensa no custo, vai gerar o custo? Vai, mas a gente tem que pensar na questão da saúde do profissional também. Tá? É uma coisa que eu me preocupo sempre, é o quê? A saúde do profissional. Exatamente. E uma dúvida que me veio aqui na hora que eu estava estudando é
até, eu acho que você até fez essa ressalva, né? Que um laudo LTCAT com divergências na elaboração poderá gerar custo para o produtor rural? A gente já viu que sim. Mas e que Sim. tipo de erro é que você mais vê, assim, que você acha que a gente tem que ficar alerta? Alguma coisa assim para uma pessoa mais laica mesmo, que não entende nada, que ela fique alerta, que ela verifique se realmente foi feito correto. Tem alguma observação que você pode fazer assim para ajudar? Tem. Eu já peguei laudo aqui, ó, Adriana, com ruído 101 decibéis. E a lei fala 85. Uhum. Então, assim, para uma pessoa que ela não tem conhecimento, ela vai jogar os 101 dentro da informação do 2240. Entendeu? Então, é uma coisa tão simples, ruído. Tá? Eu já peguei informações, peguei laudos de profissionais, né? E, lógico, a gente tem sempre uma forma de chegar, trocar ideia e conversar. Até nem conversei com o cliente, depois eu demonstrei para o cliente. E tem que ter bastante cuidado, tá? Porque o que eu comentei antes é a preocupação de quem que vai enviar essas informações. A gente tem ótimos profissionais. Quem vai levantar, né, as medições quantitativa e qualitativa, quem vai descrever o laudo e quem vai enviar. Né? Então, Será no que a caso, pessoa... a observação é ver se os parâmetros estão adequados, mas isso é difícil para a gente, cliente, né? Então, assim, tem que ter um bom contador nisso aí, né? Que pelo menos saiba dar uma analisada nisso aí, nessa. Igual você falou, que você colocou uma rotina no seu escritório de analisar as informações enviadas. Então, Isso. assim, além de ter um bom técnico da segurança do trabalho, tem que ter um bom profissional contador também, né? Porque, assim, É, e, o na, cliente é difícil saber disso. na verdade, assim, você tem que preparar a equipe, né, do departamento pessoal, né, conversar com eles. Hoje, assim, eu falo que as meninas dos eventos do E-Social já estão sabendo mais que eu, Adriana. Hum, Mas por quê? Porque daí você tem que criar uma rotina, né? Aquilo que eu falei antes, eu tinha 50% que eu sabia que era o cultural, uhum, né? E o cultural também estava dentro de nós, estava entre nós, né? Não é só o profissional de segurança, o que sim, seja o próprio empresário, mas nós também temos que mudar a nossa cultura, né? Então, aí a gente está cada vez melhorando, né? Orientando, e todo esse processo. Eu falo para você, tem eventos que ali elas estão cruzando, que elas estão vendo, que ela fala, Alex, eu vi que tá assim, o que, que você acha? Né? Então, olha, realmente não está legal. Vamos ver o que, que realmente é essa informação, né? Então, o propósito sempre é esse, é que você possa ter pessoas dentro dessa integração, que seriam esses profissionais envolvidos, que tenham conhecimento, que possa analisar isso para você. Eu não estou falando que o contador ele tem que ir lá fazer, o departamento pessoal tem que fazer, mas ele tem que ter noção do que realmente foi incluído ali, entendeu, Adriana? É muito exatamente. importante. É muito importante. E Entendeu? assim, esses percentuais de 12, 9, 6%, é, vai no LTCAT enviado ou não? Assim, ele vai esse valor? Não, ele vai, na verdade, os Só vai o percentuais. grau que foi medido lá. Isso. Aí, assim, ó, no cruzamento lá do evento 22, do 2240, ele não vai os graus. Quem tem que vincular isso é o pessoal do departamento pessoal e a folha de pagamento, na folha de pagamento. Né? Fez a admissão do profissional, ela já tem que entender, né, tem que entender em cima das informações ao qual ela tem, né, que daí ela tem que lançar lá se é se é o 12, se é o 9 ou se é o 6. Eu falo, Adriana, que na nossa região, na área rural, tá? Eu acredito que a gente vai trabalhar a maioria no máximo 6. Tá? Pode ser que a gente fique equivocado em algumas informações. Não vou colocar muita parte técnica, Não, tá? Mas assim, pelo histórico, tá? Eu acredito que a gente vai não, trabalhar eu ia te no máximo. perguntar, mas aí você falou que não quer. Eu ia perguntar assim, é que no meio do Não. produtor, quais os agentes que geralmente podem estar ali, né? Eu sei que o ruído, sim, é um deles, né? Mas existe mais algum outro que geralmente está presente que a gente tem que ficar alerta? Na verdade, assim, é melhor levantar primeiro, Adriana, essa parte aí, fazer o levantamento,
para daí a gente ter essas conclusões 100%, tá? Eu prefiro agora me ausentar nesse sentido. Não, eu tava que era a próxima, eu nem vou perguntar, porque falou que não quer se intrometer na parte Não, mas tem, técnica. ó, Adriana, tem muitos profissionais bons na nossa região, profissionais Sim, capacitados, tá? Muitos aqui, competentes. a gente tem uma vantagem, ou não sei, mas hoje é uma vantagem, né? Que nossa região, como tem muitos grupos grandes, aqui a fiscalização sempre foi intensa. Então, assim, aqui já tinha uma rotina de fazer os programas, porque eu vejo que em Goiás, de onde eu venho, o pessoal não fazia antes, só foi fazer agora que era obrigatório. Muitos poucos faziam. Tipo, tem a região nordeste do Mato Grosso mesmo, que eu tenho conhecido, o pessoal lá também não tem esse hábito. Então, assim, porque não era obrigatório o envio digital das informações, né? Era obrigatório ter para o fiscal, quando viesse, estar ali. Mas, assim, como eram raras as fiscalizações, o pessoal não se preocupava. E a maioria, né, Adriana, ele acabava fazendo muito qualitativo, né? Uhum. Então, ou seja, hoje o processo não é só o qualitativo, e sim o quantitativo, né? Enviar o correto, né? Então, era cultural, né? Dos próprios profissionais, né? Não vou falar para você que eu nunca fiz, que a gente já fez isso aí também, e era cultural isso aí mesmo, né? Não, se alguém tem alguma pergunta, gente, coloca aí que a gente vai partir para os finalmente. Você quer fazer uma consideração, Alex? Assim, alguma coisa que a gente não abordou aqui, que você queria deixar alguma informação útil para o pessoal, né? Mais algum alerta, alguma observação que você acha que o produtor rural, especificamente, tem que estar atento? Eu sempre falo assim, ó, até para os nossos clientes aqui, ô, Adriana, que a gente pode fazer tudo que a gente queremos, né? Por que eu estou te falando isso? Porque assim, eu não vou fazer o laudo. Beleza, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. Mas as tuas informações dos funcionários, ele já está no banco de dados da Receita Federal. Então a Receita já sabe, o Ministério do Trabalho, né, o Ministério da Justiça do Trabalho, ele já sabe que você tem funcionários registrados no seu banco de dados. Ele já sabe que você tem funcionário dentro da sua empresa. Se eu deixo de fazer ou enviar, ou eu deixo de procurar profissionais qualificados, eu vou pagar lá na frente. Né? Então, é uma reflexão que eu sempre falo para os nossos clientes. Deixar de fazer, a gente pode deixar de fazer tudo que nós queremos. Né? Agora, isso aí pode gerar consequências. Né? Então, até que ponto que vale a pena nós aguardar isso aí? Né? Até que ponto vale a pena? E é como a gente colocou antes, né? A gente tem situações de multa aí, ó, dentro do próprio regulamento, né? Dependendo de situações aí, você vai pagar 200 e poucos mil reais de multa. E o custo Né? do Então, serviço nem é tão caro, né? Assim, não é caro tão é caro. mais as medições, né? Quando às vezes precisa ter certificado. Isso. O mais caro é as medições mesmo, Adriana. E assim, ó, existe... Aí o empresário, né, às vezes, ele, por falta, às vezes, do conhecimento, tá, Adriana? O próprio produtor rural, ele fala assim, mas ser social, vê esse gasto, vê isso. Você imagina se o governo federal não tivesse tirado, ou se ele não tivesse excluído alguns itens das normas regulamentadoras, como que nós não estaríamos hoje. Né? Porque deu uma amenizada boa, né? Deu uma amenizada boa. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um operador de máquinas. Né? A gente tinha aquela renovação anual. Há necessidade de eu fazer a anual agora? Não. Né? Então, tem as oportunidades também de melhoria. Né? Eu fazia exame... A renovação anual do quê? Do programa ou dos... dos treinamentos. Né? Com relação aos treinamentos. Aí eu tinha que fazer anualmente. Há necessidade de eu fazer anualmente? Não. Né? Então, houve esse ponto de melhoria. Os laudos. Não, né? anualmente, não? Não, Adriana. Assim, ó, lá na 31.12, porque que ocorreu agora a partir de outubro de 2022, de 21, outubro de 2021? Houve uma atualização lá em 2020, válida 2021. E lá na 31.12, tá, ela deixou bem claro que tinha aquela renovação anual, e agora não, não há necessidade de você fazer a renovação anual, e quando houver
que o empregador ou os profissionais da área de segurança houver a necessidade ou mudou uma máquina, né, ou chegou uma máquina nova, qual que é a carga horária que eu tenho que utilizar para capacitar esses profissionais? 4 horas. Ele não tem aquela obrigação de 24 horas, igual tinha na norma. Mas você fala em cada aquisição de maquinário novo, tem que ter um treinamento... 4 horas. 4 horas. Para cada máquina adquirida nova? Para cada máquina adquirida nova. Então, se eu adquirir 3 tratores esse ano, eu tenho que ter 12 horas de treinamento. Não, mas assim, se ele, desculpa, se ele já tem habilitação para operar o trator, entendeu? Ele não tem necessidade de fazer aquele treinamento, né? Agora, exemplo, se houve alguma mudança, né, de algum equipamento novo que não existia na fazenda, entendi. Né, que não existia na fazenda, aí eu posso também fazer a capacitação com a jornada de 4 horas. Exemplo, nós tínhamos roçadeira, que era uma carga horária de 8 horas. Hoje você pode fazer em 4. Né? Então, alguns itens de equipamentos e máquinas, houve algumas mudanças, entendeu, Adriano? Isso aí é um assunto que eu acho que dá para a gente trabalhar lá na frente, ou alguma coisa legal aí, para a gente trazer ele mais detalhado. Só repete para mim qual é a normativa que eu vou dar uma lista só para eu entender. Na 31.12, Adriana. Pode ler lá que tá lá, houve algumas mudanças bacanas. Na NR 31.12. Isso, NR 31.12. Quando você falou que não era precisa renovação anual, achei que era dos programas, né? Que eles precisam estar atualizados. Mas não necessariamente tem que ser uma vez por ano. Às vezes até vai ter que ser até menos, né? Porque mudou qualquer coisa, tem que ficar, né? É assim, ó. Lá na NR01, né? A NR01, ela ficou bem clara com relação a essa questão dos laudos. Você não precisa renovar ele anualmente, mas você precisa há necessidade, né, de você deixar ele atualizado. Exato. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu não tinha lá um armazém. Construí o armazém. Eu já tenho um laudo, não vou fazer. Não, tá errado. Aí eu tenho que atualizar ele. Entendeu? É nesse sentido, entendeu? Essa atualização vai ser nesse sentido, Adriana. Tá? Não. Mas, nossa, Alex, foi bom. Tem algumas coisas aqui que a gente sabia, mas não era tão profundo assim, né? São alertas que me deu até uma pulguinha atrás da orelha aqui para eu dar uma olhada, para ver como está sendo feito o nosso, para ver se está tudo certo, né? Conversar para que está sendo observado, né? Valeu demais você ter exposto aqui seu tempo, né? Agradeço muito. E a gente vai se falando aí. Na hora que surgir uma temática nova, você acha interessante trazer para o pessoal, a gente marca de novo. Legal, não, eu que agradeço. Tá? Agradeço aí pelo convite. Qualquer coisa estamos à disposição aí para você, o pessoal aí que está assistindo. E os profissionais aí da área de segurança também estão à disposição. Eu falei que agora eu vou focar na parte tributária, no SST, que é o melhor caminho dentro da minha área. Porque às vezes você gosta mais também, né? Tem mais afinidade. Com certeza, com certeza. Envolve, assim, aquilo que você falou dentro da contabilidade, Adriana, a gente tem, não que os profissionais não busquem, mas é que não dá tempo dentro do processo do escritório, às vezes, para o contador. E é uma área, assim, que eu já venho há 13 anos, já, parte previdenciária, SST. Então, a gente já tem um pouco do conhecimento, já gosta também da matéria, do assunto, né? Então, é importante focar nessa área aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Agradeço muito. Gente, valeu. Obrigado por nos acompanhar. Até semana que vem. Tchau. Abraço. Até mais. Tchau.